Olá, amigos. Vocês também mal podem esperar pela colheita de tomates? Olhem só para os seus pés, cheios de flores. Parece que falta pouco para ter aqueles frutos saborosos. Mas o tempo passa, e no lugar daquelas flores vibrantes, por algum motivo, não surge nada. Ou elas simplesmente caem. Situação familiar, não é mesmo? E vocês pensam, eu estou fazendo tudo certo, regando conforme as instruções. E se justamente a rega, aquele cuidado que vocês consideram essencial, na verdade estiver prejudicando? Neste vídeo, vamos entender por que seus tomates estão dando apenas flores e não frutos. E vamos mostrar as 7 principais causas desse problema. Vamos focar especialmente na causa mais traiçoeira, a rega inadequada. E vocês vão descobrir por que não devem regar seus tomates antes de assistir a este vídeo. Para começar, vamos lembrar que a flor do tomate é a promessa de um futuro fruto. Para que essa promessa se realize, a flor precisa ser polinizada e dar origem ao fruto. Depois disso, começa o complexo processo de crescimento do tomate. Mas em cada etapa, podem surgir problemas. E muitas vezes, eles estão ligados à forma como cuidamos da planta, às vezes até com o excesso de zelo. Todo jardineiro sonha com uma colheita abundante e, claro, tenta dar à planta o melhor, incluindo a água. Mas às vezes, nosso cuidado, especialmente quando se trata de rega, acaba sendo um tiro no pé. Então, vamos analisar as 7 principais razões pelas quais, em vez de tomates, você só tem flores que não vingam. A primeira razão é, por estranho que pareça, a rega inadequada. Esta é talvez a falha mais comum, cometida por muitos que estão a começar, mas também por jardineiros experientes. E muito frequentemente, é ela que se torna a principal causa da falta de vingamento dos frutos. Pareceria simples, certo? Basta dar água à planta quando ela pede. Mas o diabo, como sempre, mora nos detalhes. Água em excesso, água insuficiente, regar na hora errada, regar com água inadequada. Tudo isto é um verdadeiro estresse para os seus tomates. Imagine um dia de verão quente. O solo está aquecido pelo sol. As raízes trabalham ativamente, absorvendo umidade e nutrientes. E de repente, você pega num regador ou numa mangueira e rega o canteiro com água gelada, vinda diretamente de um poço ou furo. Para o sistema radicular do tomateiro, isto é um choque real. É como um mergulho em água gelada depois de estar muito quente. Os pequenos pelos radiculares, que são responsáveis pela absorção da umidade, ficam literalmente paralisados com esse choque térmico repentino. Param de funcionar. A planta não consegue absorver água, mesmo que a terra à volta das raízes esteja molhada. Este choque térmico é um estresse enorme para toda a planta. E a primeira coisa que a planta faz em estado de estresse intenso é livrar-se de tudo o que é extra. E o que é extra nesta situação? Claro, as flores e os inícios de fruto. Para que gastar energia a tentar produzir frutos quando a própria planta está em dificuldade e precisa de sobreviver? Por outro lado, o excesso de água não é melhor. Quando encharca a terra, a água expulsa todo o ar. As raízes falta oxigênio, elas começam a sufocar, e com umidade constante, podem mesmo apodrecer. Isto também é um estresse muito forte para o tomateiro. A planta sente-se mal e, mais uma vez, aborta as flores para conservar a energia que resta para lutar pela sobrevivência. E claro, a seca. Se os tomates sofrem com a falta de água durante muito tempo, especialmente no período de floração e formação de frutos, eles simplesmente não conseguirão fisicamente formar frutos. Toda a umidade é necessária para manter a vida das folhas e caules. Para dar frutos, simplesmente não sobram forças. A planta vai abortar as flores para não gastar nelas a valiosa umidade. Mudanças bruscas na umidade, de solo quase seco a um solo encharcado, também prejudicam muito e causam estresse, o que pode levar ao aborto dos frutos jovens, ou mesmo à podridão apical dos frutos. E mais um ponto importante
regar sob sol forte a meio do dia. As gotas de água nas folhas podem agir como lentes e causar queimaduras de sol. E o solo quente e úmido pode prejudicar as raízes. Por isso, não é importante apenas o volume de água, mas também a sua temperatura, a hora da rega e a regularidade. Erros na rega são um dos caminhos mais frequentes e diretos para um canteiro cheio de flores que não vingaram. Passando para a segunda razão pela qual seus tomateiros dão apenas flores que não dão frutos, e ela tem a ver com a polinização. Muitos sabem que o tomate é uma planta autopolinizadora. Isso significa que cada flor de tomate tem tanto partes masculinas, com o pólen, quanto partes femininas, que formam o fruto. E, teoricamente, a polinização deveria acontecer sozinha, dentro da mesma flor. Mas esse sozinha nem sempre funciona perfeitamente. O pólen precisa de uma pequena ajuda para passar dos estames para o pistilo. No campo aberto, quem faz esse trabalho geralmente é o vento ou insetos, como os zangões. Uma leve brisa ou o zumbido de um inseto causa uma vibração na flor. E essa vibração ajuda o pólen a cair sobre o pistilo, iniciando o processo de formação do fruto. Mas o que acontece quando os tomateiros crescem em uma estufa? Especialmente se a estufa é mal ventilada? Quase não há vento lá dentro. Se não há frestas ou janelas abertas, os insetos também podem não entrar. Nessa atmosfera calma e parada, o pólen pode simplesmente ficar onde está. Não se move para onde precisa dentro da flor. Como resultado, a flor não é polinizada. E se a polinização não acontece, a flor simplesmente amarela e cai, sem formar o fruto. Você vê muitas flores, mas nenhum fruto. O mesmo problema pode acontecer no campo aberto em períodos de total calmaria, sem vento, ou de chuvas prolongadas, quando os insetos não voam. Não é um erro de rega ou adubação, é uma questão puramente mecânica relacionada à polinização. E isso leva facilmente ao aparecimento de muitas flores que não dão frutos nos seus pés. A terceira razão para ter flores que não dão frutos nos seus tomates tem a ver com a temperatura. Os tomates gostam bastante de calor, mas também têm os seus limites, principalmente na fase de floração e formação dos frutos. Por exemplo, se a temperatura do ar subir acima dos 30 a 35 graus Celsius e se mantiver assim por vários dias seguidos, isso pode tornar o pólen do tomate estéril, ou seja, o pólen perde a capacidade de fertilizar. As flores podem parecer saudáveis e até ser polinizadas, se o pólen chegar onde deve, mas a fecundação não acontece. O resultado, as flores caem e não se formam frutos. O cenário é o mesmo, só flores que não dão nada. Por outro lado, temperaturas demasiado baixas também são prejudiciais. Se à noite a temperatura descer abaixo dos 10 a 15 graus Celsius durante a floração, isso também abranda ou para completamente o processo de polinização e fecundação. O pólen pode ficar pegajoso ou não amadurecer corretamente. O pistilo pode não estar pronto para receber o pólen. Com o frio, a planta fica debilitada e todos os processos abrandam. Simplesmente não consegue formar frutos de forma eficaz nestas condições. As flores podem cair ou secar, sem formar frutos. Portanto, tanto o calor extremo como o frio intenso na fase de floração são um stress para o tomate, que afeta diretamente a sua capacidade de produzir. É como se a planta dissesse: agora está demasiado difícil para continuar a espécie. Pode-as. Bem, vamos à quarta razão pela qual seus tomates podem estar florescendo, mas as flores não seguram, não vingam, não dão frutos. Essa razão tem a ver com o desequilíbrio de nutrientes no solo ou nos adubos que você usa. As plantas, assim como nós, precisam de uma nutrição equilibrada para se desenvolverem e frutificarem corretamente. Essa comida precisa conter diversos elementos nas proporções certas. O que é necessário muda conforme a fase de crescimento da planta. No começo, para formar caules e folhas, a massa verde, o nitrogênio, N, é essencial. Já na fase de floração e frutificação,
fósforo, P, e potássio, K, são os protagonistas. Um grande desequilíbrio de nutrientes, seja no solo ou nos adubos, impacta diretamente a capacidade da planta de formar frutos. Se falta deficiência, um elemento crucial para a floração e frutificação, como fósforo ou potássio, o tomateiro não tem os ingredientes necessários. É como ter o projeto de uma casa, o potencial para dar frutos, mas não ter os tijolos, os nutrientes essenciais. A planta não consegue construir as flores que vingarão, e as flores acabam caindo. No entanto, a causa mais comum é o excesso de algum nutriente, e aqui o culpado mais frequente é o excesso de nitrogênio. Talvez você tenha caprichado demais na adubação, usando muito esterco ou adubos minerais ricos em N, na intenção de ter plantas bem fortes e frondosas. E de fato você as tem. Seus tomateiros estão lindos, enormes, com folhas super verdes. O problema é que há poucas flores, e as que aparecem não dão frutos, virando as tais flores que não vingam. Esse é o clássico efeito do excesso de nitrogênio. A planta fica linda, mas não produz. Toda a energia e os nutrientes são desviados para o crescimento de caules e folhas, deixando a floração e a frutificação em segundo plano. É como se a planta esquecesse sua missão de dar frutos e investisse tudo na folhagem. Em resumo, esse desequilíbrio nutricional, especialmente o excesso de nitrogênio, é uma das razões mais comuns para seus tomateiros estarem cheios de flores que caem, em vez de cheios de frutos prontos para colher. Ótimo! Vamos em frente. A quinta razão para as suas plantas de tomate darem muitas flores que não viram frutos é o excesso de nitrogênio, um ponto que já tocamos de leve. Mas este é um problema tão comum e sério que vale a pena destacá-lo separadamente. Vocês provavelmente já ouviram falar que os tomates precisam de nitrogênio para crescer bem. E isso é verdade. O nitrogênio é o tijolo fundamental para a formação de folhas e caules. Mas se houver nitrogênio em excesso, principalmente na época em que a planta deveria estar começando a florescer e a formar frutos, a planta foca demais no crescimento vegetativo. Ela recebe um sinal forte: cresça, produza massa verde, e obedece prontamente a essa ordem. Todos os nutrientes, toda a energia, toda a força da planta é direcionada para construir arbustos enormes e exuberantes, com folhas verde escuras. Você olha para a sua horta e pensa: que beleza, que vigor! Mas existe o outro lado da moeda. Enquanto toda essa energia é gasta no crescimento das folhas e caules, para as raízes, flores e frutos, a planta fica sem força. A planta como que se esquece da sua missão principal, dar frutos. Ela fica tão ocupada construindo seu império verde, que se esquece de florescer e frutificar. No fim das contas, as flores ou não se formam na quantidade certa, ou aparecem, mas ficam subdesenvolvidas, fracas, e na maioria das vezes, elas simplesmente caem, sem nunca se transformarem em frutos. Afinal, para formar um fruto, é preciso energia, e essa energia toda foi gasta no desenvolvimento da folhagem. Por isso, se os seus tomateiros parecem incrivelmente vigorosos e verdes, mas florescem pouco, ou só dão flores que não pegam, com grande probabilidade você simplesmente os adubou em excesso com nitrogênio. Este é um caso clássico de quando o excesso de adubação prejudica a colheita. Certo? A sexta razão pela qual seus tomateiros podem estar com queda de flores, ou seja, produzindo apenas flores que não se transformam em frutos, está relacionada a pragas e doenças. Uma planta enfraquecida por pragas ou doente simplesmente não vai gastar energia na formação de frutos. Sua prioridade, nesse momento, é sobreviver. Imagine que seus tomateiros foram atacados por pragas, como a mosca branca ou o ácaro vermelho. Elas se instalam nas folhas e sugam toda a seiva da planta. A planta fica fraca, murcha, com as folhas amareladas ou retorcidas. Ela gasta todos os seus recursos lutando contra esses vampiros. Nessa situação, como esperar que a planta produza frutos?
O mesmo acontece quando a planta é afetada por doenças. Por exemplo, a requeima, ou míldio, a mancha marrom, ou cladosporiose, e outras doenças fúngicas atacam as folhas, caules e, às vezes, até as flores. Folhas doentes não conseguem fazer fotossíntese direito, ou seja, produzir alimento para a planta. Os caules ficam fracos. Se a doença ataca diretamente as flores ou botões, eles simplesmente não conseguem se desenvolver e formar o fruto, acabando por secar ou cair. Algumas pragas, como os tripes, podem danificar as próprias flores, tornando-as incapazes de formar frutos. Mesmo que pragas ou doenças não ataquem as flores diretamente, o enfraquecimento geral da planta devido à sua presença impede que ela floresça e frutifique plenamente. Ela aborta as flores, como um peso extra, para direcionar a energia que sobrou para combater o problema. Por isso, inspecionar seus tomateiros regularmente em busca de pragas e doenças e tratá-las a tempo é um passo crucial para prevenir a queda das flores e garantir uma boa colheita. Muito bem, chegamos à sétima e última razão na nossa lista para o facto dos seus tomateiros darem apenas flores sem fruto. Esta razão pode estar relacionada com a própria variedade do tomateiro ou com a qualidade do solo onde está plantado. Nem todas as variedades de tomate se adaptam bem a quaisquer condições. Por exemplo, algumas variedades crescem e frutificam maravilhosamente em campo aberto em regiões do sul, mas são completamente inadequadas para cultivo em estufa ou para climas mais frios. Se escolher uma variedade que simplesmente não é adequada para o seu clima ou para um local específico na sua horta, a planta pode estar sob estresse constante. E mesmo com cuidados ideais, essa planta pode simplesmente não ter predisposição genética para vingar abundantemente nas suas condições. Outra parte deste problema é o próprio solo. Os tomateiros são bastante exigentes quanto à qualidade da terra. Se o solo for demasiado pesado, argiloso e com má drenagem, a água pode acumular-se. Isto leva a uma falta de oxigênio nas raízes, asfixiando-as e até apodrecendo-as. Num solo assim, a planta não consegue desenvolver-se normalmente e, consequentemente, formar frutos. Um solo demasiado pobre e infértil também é um problema. Se a terra tiver poucos nutrientes desde o início, o tomateiro simplesmente não tem de onde alimentar-se para construir uma planta robusta, dar muitas flores e formar frutos, mesmo que faça adubações regulares. Também é importante o pH do solo, a sua acidez. Os tomateiros preferem solo ligeiramente ácido ou neutro. Se o solo for demasiado ácido ou alcalino, a planta não consegue absorver certos nutrientes importantes da terra, mesmo que estejam presentes. Isto leva à sua deficiência, mesmo com fertilização. Em resumo, a escolha errada da variedade ou problemas com o próprio solo, a sua estrutura, fertilidade ou acidez, podem ser as razões fundamentais para a planta estar fraca e dar apenas flores que não dão fruto, apesar dos seus esforços na rega e adubações. Mas voltemos à rega, porque este é talvez o erro mais comum que cometemos, pensando que estamos a fazer o melhor. A maior surpresa é que tanto o excesso como a falta de rega podem levar ao mesmo resultado: flores que não dão fruto e queda de frutos jovens. Quando rega os tomates em excesso, as raízes não recebem oxigênio suficiente. A planta sufoca, o sistema radicular sofre. Em resposta, ela deita fora flores e frutos jovens para sobreviver. E quando há muito pouca água, especialmente no calor, a planta sofre um estresse hídrico severo. Ela simplesmente não pode dar-se ao luxo de gastar energia na formação de frutos, quando precisa de conservar umidade para se manter viva. E mais um ponto importante: as mudanças bruscas na umidade do solo. Deixou secar por muito tempo e depois regou de repente com água fria. Isto é um choque enorme. A planta reage deixando cair flores ou com a podridão apical nos frutos. Aqui está a chave. Pensamos que, ao regar, estamos a ajudar, mas, na verdade,
Com a rega inadequada, estamos a criar estresse para a planta, o que leva à falta de frutificação. Pare de regar sem pensar. Regue corretamente, com água morna, na base da planta, não por um horário fixo, mas quando o solo secar, e evitando saltos bruscos na umidade. Entenda que a rega incorreta não é apenas ineficaz, ela prejudica ativamente os seus tomates. Assim, descobrimos que a falta de frutificação nos tomates é um sinal de que algo nos cuidados não agrada à planta. E muitas vezes, a causa está nos nossos erros, especialmente na rega. Esperamos que este vídeo tenha sido útil e ajude a evitar problemas nesta época. Muito obrigado por assistir até ao fim. Se gostou, por favor, deixe um like neste vídeo. Subscreva o canal para não perder novos episódios sobre jardim e horta. E o mais importante, escreva nos comentários com qual destes problemas você mais se deparou na sua horta. Vamos conversar.